Boa tarde. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve hoje no Senado para uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Onyx pediu prioridade na votação da MP 870, que reestrutura os ministérios, diminuindo o número de pastas e redistribuindo atribuições. O acordo é para que a medida seja votada ainda hoje nas duas casas. Os líderes do governo na Câmara e no Senado também participaram da reunião. Nosso país já teve 39 ministérios. Com esta medida provisória, com esta reforma, o Brasil terá 22. O governo se sente plenamente contemplado porque 95% do texto original está acatado no relatório. O governo compreende que o parlamento, exercendo seu legítimo direito, irá fazer ajustes de acordo com a divisão ou a capacidade das bancadas. Nós temos tranquilidade de que a reforma administrativa será bem concluída hoje. Há divergências no parlamento, há divergências no parlamento. Há partidos que pensam diferente, há partidos que pensam diferente. O parlamento não é obrigado a ser um avalizador das matérias encaminhadas pelo governo federal. Mas nós compreendemos que o governo tem todo o direito e a legitimidade de construir a sua estrutura governamental com base nessa medida provisória de reestruturação. E o parlamento, debruçado sobre essa matéria, fez e fará, enquanto for necessário, a reestruturação dos projetos encaminhados pelo governo para o seu aperfeiçoamento e o seu aprimoramento. Ninguém consegue discutir uma matéria importante como a reestruturação da máquina pública em 24 horas ou 48 horas. Então é importante que a PEC do presidente Sarney, que já está na Câmara desde 2017, acredito eu, e está pronta para votar. Nós temos um texto, já uma emenda aglutinativa organizada, que a gente possa aprovar, possa ir à promulgação e que a gente possa ter um tempo separado das medidas provisórias para que cada uma das casas possa avaliar com mais cuidado os temas que são editados em medida provisória pelo governo federal. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a semana que vem a votação dos projetos que sustam o decreto das armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 7. Como o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou nesta quarta-feira mudanças no texto, o relator dos projetos, senador Marcos Duval, pediu mais tempo para analisar as alterações. Mas ele já adiantou que considera o decreto legal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Senado só tem compromisso com a constitucionalidade das medidas. A legalidade sempre existiu. O que está sendo questionado, a sociedade precisa entender, não é que está sendo liberado armas para todo mundo e vai ser vendido em todos os lugares ou qualquer pessoa pode comprar. Não é isso. É importante esclarecer que todas as regras anteriores dentro do Estatuto do Desarmamento ainda permanecem, que é você ter histórico, não ter histórico criminal, você ter endereço fixo, você ter maior de 25 anos, você não está envolvendo ou não respondendo a nenhuma ação criminal. Então, tudo isso continua. O que está se colocando no decreto é para algumas categorias não precisar mais da efetiva necessidade, que as pessoas que trabalham nessas funções têm que explicar para que elas precisam. Então, tirou da subjetividade para a parte mais objetiva. Provavelmente, as mudanças que foram previstas agora pelo governo são mudanças que nós também questionamos durante a nossa relatoria, mas pela limitação de só ser aprovado ou não, a gente não tinha condições de fazer essas alterações. O governo editou um decreto e alguns dias depois edita outro decreto fazendo alteração. Será que não era possível ter avaliado que essas alterações não estavam conforme o que regulamenta o decreto presidencial? O Senado tem compromisso com a constitucionalidade da matéria. A CCJ vai debater isso e nós vamos pautar. O novo decreto publicado pelo presidente Bolsonaro deixa claro que fuzis e carabinas são proibidos ao cidadão comum.
O texto também estabelece idade mínima de 14 anos para a prática de tiro esportivo. O decreto anterior liberava a modalidade aos menores de 18 anos, o que incluía crianças. Em outra mudança, o texto restabelece o poder da ANAC de regular a presença de passageiros armados nas aeronaves comerciais. Pelo decreto inicial, a atribuição estava com os Ministérios da Defesa e da Justiça. Mais dinheiro para os estados e mais proteção para a população LGBTI. Propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Uma das propostas amplia o alcance da Lei Maria da Penha para incluir as mulheres transgêneras e transexuais na lei, que dá proteção a mulheres vítimas de violência. Efetivamente, chegou o momento em que nós temos que abrigar na lei os que são desprotegidos dessa, estão ao alcance de toda essa violência que comete todo dia contra a mulher e os transgêneros que não têm uma salvaguarda jurídica para tal. Outra proposta aprovada pela comissão muda a lei do racismo para tornar crime também a discriminação ou preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero. Levantamento da ONU aponta o Brasil como líder na violação dos direitos da população LGBTI há 6 anos consecutivos. Trata daquele projeto que criminaliza a LGBTfobia e que foi concebido dentro de um equilíbrio, respeitando a liberdade religiosa, respeitando o espaço dos templos, mas modernizando a nossa legislação e impedindo, evitando que outros poderes, como é o caso do Poder Judiciário, sejam obrigados a legislar no nosso lugar. Os senadores aprovaram também a proposta de emenda à Constituição que aumenta gradativamente de 21,5% para 26% os repasses de recursos arrecadados com impostos para o FPE, Fundo de Participação dos Estados. É uma reivindicação dos governadores como uma medida para ajudar a equilibrar as contas dos estados. O governo federal tem várias contribuições que não são compartilhadas, que aumentam a receita do estado, aliás, da União. E os estados perderam o compartilhamento dessas receitas. Portanto, aumentar o FPE é transferir recursos na linha de menos Brasília e mais Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida foi o assunto em discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia desta quarta-feira. O secretário nacional de Habitação desmentiu notícias que falam no fim do programa habitacional. Celso Matsuda fez balanço positivo do Minha Casa Minha Vida nos últimos 10 anos. 5,5 bilhões de unidades contratadas, 445 bilhões de investimento, cerca de 15 milhões de pessoas já residem em uma moradia, né? E aproximadamente isso colocou 9,5 milhões de empregos gerados e uma arrecadação gerada de 9,9 bilhões, 91 bilhões em impostos nas 3 esferas do governo. O programa Minha Casa Minha Vida hoje tem uma representatividade muito importante no mercado imobiliário residencial como um todo. Como um todo. Praticamente representa 2/3, digamos assim, desse movimento no nosso país. O programa não vai acabar, o programa tem recursos já indicados. O Minha Casa Minha Vida é bancado pelos recursos do FGTS e os de 2019 já estão garantidos. Em 2019, a previsão é de nós gastarmos em torno de 52,38 bilhões e mais os 9 bilhões aí de subsídios que já estão previstos no nosso orçamento. Em relação ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, os recursos se mantêm estáveis, né? se mantém estável, se mantém equilibrado, o que nos dá a garantia, digamos assim, com esses recursos, de que o programa Minha Casa Minha Vida vai continuar, não vai parar. O secretário reconheceu, atualmente, há mais de 50 mil unidades habitacionais em construção que estão com as obras paradas. O que realmente o governo Jair Bolsonaro vai fazer para retomar essas obras que estão paradas a nível de Brasil, já que nós temos recursos no orçamento e depende de uma edição de uma medida provisória para prorrogar o prazo? Porque o que está se acontecendo é muita gente invadindo as casas,
principalmente as casas que estão com cobertura. O acordo feito até agora é que todas essas entidades encaminhariam a sua situação de caso a caso e com uma proposta de recuperação. E aquelas, evidentemente, que não se enquadrarem nesse aspecto, uma solução que vai partir para ser contemplada com uma medida provisória. Um conjunto habitacional deles, índios que já estão lá dentro, em condições humanas, que mantivesse a cultura deles, ou seja, nos moldes dele, quando o senhor fala que está desenvolvendo novos produtos. São mais de 40 etnias. Faz parte das atribuições, digamos assim, da Secretaria Nacional de Habitação, justamente estudar esse aspecto, a abrangência do atendimento a essas famílias, digamos assim, pertencentes a essas comunidades. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o papel da justiça restaurativa. Ela é uma técnica de soluções de conflitos em que os pontos de vista dos envolvidos são considerados na busca do bem de todos. Na audiência pública, os especialistas enfatizaram que a justiça restaurativa, uma alternativa à lógica da simples punição, pode prevenir crimes e conflitos. O foco da justiça restaurativa é ajudar as pessoas a reconstruir as suas vidas, ultrapassar os traumas sofridos numa situação de violência, de agressão, de um conflito grave ou até mesmo de um crime. Este policial australiano ficou conhecido por aplicar essa técnica em escolas, ouvindo estudantes infratores junto com suas famílias em reuniões em formas de círculo. O interesse não é mudar o sistema judicial, mas a consciência individual das pessoas sobre as relações sociais. Ele e outros estudiosos do tema são conferencistas do primeiro Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, que ocorre nesta semana em Brasília. Todos estão em busca de uma maior popularização da ideia. Os processos circulares da justiça restaurativa, ela tem essa capacidade de resgatar de dentro de cada ser humano esse eu verdadeiro. E quando a gente resgata esse eu verdadeiro, tudo muda, tudo transforma. E é isso que o mundo precisa. A técnica já é utilizada no Brasil. Foi mostrada a experiência no Amapá, onde os círculos contribuíram para o enfrentamento da violência doméstica e escolar. Entre os resultados, melhor desempenho dos alunos e redução da evasão escolar. Os nossos adolescentes, eu digo assim, os nossos alunos, eles se destacam, sabe, hoje. A gente percebe assim que o diálogo, essa força assim de dizer, ei, eu tô aqui, ei, você vai me ouvir, ei, eu posso falar. A escola Piauí teve a nota mais alta do IDEB. Esta juíza apoia a justiça restaurativa, pois muitas vezes apenas as sentenças são insuficientes para resolver os conflitos. Para mim é fácil chegar e dar uma sentença, ouço as partes, ouço as testemunhas, vejo as provas e julgo. As pessoas podem sair do fórum com a sentença, mas sem que aquele conflito seja resolvido. E no dia seguinte elas voltam novamente e acionam o sistema de polícia, o Ministério Público, o Judiciário, e a solução não chega. Todas as experiências exitosas no incremento do grau de segurança da população buscam justamente integrar a repressão aos delitos graves, como a restauração dos laços e valores sociais rompidos pela ação conflitante com a lei. E os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram nesta quarta-feira audiências públicas para ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O assunto, é claro, é a reforma da Previdência, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Os senadores também querem debater os casos de erros médicos e odontológicos. Entre os convidados dessa audiência pública estão representantes do Ministério Público e da Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico. Ainda não há data para a realização dessas audiências. Na nossa entrevista de hoje, o senador José Serra, autor de um projeto que cria um novo marco legal para as ferrovias brasileiras, conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a situação da infraestrutura ferroviária do país. Olá,
Apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, a infraestrutura ferroviária brasileira está em 88º lugar num ranking de 137 países, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, autor do projeto que muda o marco legal para ferrovias. Seja bem-vindo, senador. Os Estados Unidos têm 11 vezes mais ferrovias do que o Brasil, em quilometragem. Ferrovia é o melhor transporte que tem para carga, mais barato, e que inclusive traz desenvolvimento para as regiões onde opera. E no Brasil, realmente, em matéria de subdesenvolvimento, a pior coisa que tem é a falta de ferrovia. É totalmente incompatível a nossa economia com a nossa malha ferroviária. A essência do meu projeto é passar do regime da concessão, que é hoje, para autorização. Ou seja, hoje, se você é empresário e tem interesse numa ferrovia, você só pode operar, só pode fazer, etc., se tiver uma concessão, que você tem que pagar, tem contrato, tem isso, tem aquilo. Prazo, né? Prazo. 30, 90 anos. E mesmo assim não é sua, é uma concessão. O regime da autorização, se você tem dinheiro, tem interesse, você vai lá, constrói. Se tiver prejuízo é você, se tiver ganho é você. E, claro, a autorização demanda algumas exigências mínimas. E um controle como tem qualquer, até ônibus tem, né? Como que se relaciona com o poder público esse modelo, senador? Por exemplo, o traçado da ferrovia, né? O público que vai atender. Bom, como você tem hoje para ônibus que transporta passageiros, você tem regras, né? Você vai ter as regras para o transporte de trem. Agora, regras administráveis. Não é uma coisa que, praticamente, o dono é o governo, que é por isso é que você fala concessão. Né? Eu sou dono de algo, eu te concedo. Agora não, o dono vai passar a ser aquele que construiu. Agora ele vai também correr os riscos disso, eventualmente ter os prejuízos, se for o caso, e poder explorar melhor as oportunidades de ter lucro também, que é legítimo. O importante nisso tudo é que tenha mais quilometragem de ferrovias. E o senhor acredita que o novo modelo, assim, o interesse pelo novo modelo, o governo está interessado no novo modelo, os empresários estão interessados no novo modelo? O governo está tão interessado que pegou o meu projeto e transformou numa política de governo. E o projeto nem foi votado ainda. Isso mostra o interesse do Ministério dos Transportes. E eu acredito que no Congresso isso vai passar com facilidade. Uma das inovações do projeto é a questão da autorregulação. Como é que isso vai funcionar, senador? Não, o setor tem que se regular a si próprio e não ficar esperando. A questão é o que eu disse quanto à concessão e autorização. Concessão, a regulação é toda do governo. Já se você autoriza, é a área privada que tem que se virar dentro de certos parâmetros que o governo determina. Qual é o modelo no qual o senhor se inspirou para esse projeto, Estados senador? Unidos, onde funciona bem. Houve uma reforma na legislação de ferrovias lá. Eu morei nos Estados Unidos quando estudava, estudei e trabalhei lá 4 anos, andava de trem. Por exemplo, eu morava em Princeton e era entre Nova York e Filadélfia. E eu ia a Nova York e Filadélfia como quem vai num bairro. Era 1 hora de trem. Minha mulher fez o curso universitário em Filadélfia, nós morávamos em Princeton, 1 hora de lá. Por quê? Porque tinha muito trem. O trem faz parte do seu cotidiano. É um transporte coletivo, quase no sentido tradicional. Agora, essa questão que nós estamos falando envolve também o transporte urbano de trens, de passageiros, que no Brasil é muito insuficiente. Inclusive, principalmente nas grandes metrópoles, porque só tem sentido pensar em metrô, em trem de superfície e em metrópoles já maiores. E tem muito pouquinho, é caríssimo e também não se libera, entende? Não se deixa que a área privada também possa cuidar de encontrar suas oportunidades. O senhor acha Tudo que tiver aí é um ganho. O senhor acha que o modelo de concessão é uma trava para a expansão da malha ferroviária brasileira? Mas é uma trava. Se você mudar para o modelo de autorização, você sai ganhando. Quanto? Não sei, mas é positivo.
várias das questões propostas, que estão no projeto sobre a autorregulação, a gente vê uma sobreposição com o que atualmente é o papel das agências reguladoras. Né? Como é que seria isso? Bom, as agências reguladoras perdem poder em relação ao que tem hoje. Não vai a zero, não. Elas são fundamentais. Muita coisa que hoje passa por elas vai ser feita diretamente pelas empresas privadas que pegaram o negócio. Eu vi na audiência pública sobre o projeto um debate sobre tarifa e preço. Né? Como que o senhor pode explicar para o telespectador a diferença entre usuário e cliente? Bom, tarifa e preço é a mesma coisa, né? Você tem que pagar pelo uso. A questão é quem administra. Hoje, é um assunto governamental. Num segundo momento, no outro projeto, vai ser um assunto governamental e do setor privado. Porque se eu sou livre para investir, eu também tenho que poder cobrar. Eu não posso ter meu preço determinado por um terceiro. Senão eu não faço, né? Você vai ter que ter mais liberdade. Agora, se for muito caro, o pessoal não vai usar. Então, você não pode abusar. O senhor acha que o mercado encontra um equilíbrio tranquilamente para isso? Não é tranquilo, mas é viável. O escopo do projeto original era atingir novas estruturas, era a expansão da malha. Mas o Ministério da Infraestrutura e representantes do setor das ferrovias acreditam que é possível também para a infraestrutura que já existe hoje. O senhor também acredita? Mudariam as atuais concessões? Não, acho que sim. Acho que seria possível. Só fazer a transição. Tem esquemas de poder aí organizados que vão resistir. Mas se o Ministério batalhar para valer, ele consegue. Porque é mais fácil você fazer quando nada existe, você faz algo novo, do que pegar algo que já está existindo e mudar. Porque aí sempre você tem resistências. Mas eu acredito que se o governo for determinado, consegue. E também não vai arruinar os transportadores. A ideia não é essa. A ideia é criar um sistema compatível com a iniciativa privada e o serviço público. Segundo o representante do Ministério da Economia que esteve aqui na audiência pública na Comissão de Infraestrutura, seria necessário investir 10 trilhões de reais em 20 anos para recuperar a infraestrutura ferroviária que o Brasil tinha em 1980. Não. Bom, como esse projeto pode... Né, Bom, não sei se chega a 10 trilhões. Ajudar. Eu acho que não é a infraestrutura ferroviária, está falando da infraestrutura toda do país, né? Mas tudo que acelerar é lucro. O que vai acelerar, vai. Agora, a meta de 10 trilhões é demasiado ambiciosa. Senador, quem vai investir? Empresas que têm interesse. Uma empresa de mineração pode ter interesse de investir. Hoje mais de 90%, né, do transporte ferroviário do Brasil leva cargas de minério, não é isso? Claro, é minério. Minério é pesado, minério é a granel, é volumoso. Foi feito para ser transportado por trem, embora na agricultura também existam boas possibilidades. Então, eu queria falar sobre o artigo que o senhor escreveu para o Estado de São Paulo, né? O senhor diz, tanto na apresentação do projeto quanto no artigo, que a história ferroviária do Brasil é marcada por diversas oportunidades perdidas. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha muito gosto em estudar geografia. E daí que depois eu acabei estudando engenharia e depois economia. Mas na época eu olhava, por exemplo, o desenvolvimento ferroviário. O Brasil tinha muito menos linha de trem, muito menos quilometragem que a Argentina. A Argentina é um país, pelo menos um quarto do Brasil, em território. A gente tinha um terço e um quarto. E eles tinham uma rede, uma densidade de rede de trens incrível, que ajudou muito, inclusive a província de Buenos Aires, a se desenvolver. No trem nós ficamos atrasados mesmo. Perdemos o bonde. E agora é pegar o bonde de novo, né? Em outras condições. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador José Serra. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, confira nossa página na internet senado.leg.br/TV.
Obrigado pela companhia e até a próxima.